Olá a todos, então vamos mais uma aula aí de mecanização agrícola na etapa de produção, né? E hoje começando aí com as colhedoras em geral, tá? Nós vamos ter duas aulas aí relacionadas a colhedoras, só para não ficar muito cansativo, e a gente finaliza essa parte na próxima aula, aí, ok? Então, meu nome é Ernesto, sou professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então, lembrando que essa aula vai estar também aí no YouTube para que depois vocês possam retornar à aula, né, e ver quantas vezes for necessário e tirar alguma dúvida. E a gente vai ficar no plantão também no horário da aula para estar tirando as dúvidas, ok? Bem, a gente vai começar apresentando os principais tipos de colhedoras, né, que existe aí no mercado, que já estão atuando, né, e algumas que ainda estão em desenvolvimento. Mas vamos começar com algumas que a gente até não vê muito falar, né? Mas no caso aqui na Europa, falando aí no caso da colheita de uva, de 1990, já começaram a utilizar essas colhedoras para uva, em grande escala, né? Você pegar aquela região vinícola, né, da Espanha, de Champagne, então lá toda a produção já é colhida aí com essas máquinas. É claro que primeiro, para usar essas máquinas, as pessoas passam retirando algum defeito e tudo, depois a máquina vem, coleta, faz a colheita de toda a uva que tem ali, não deixa nada, né? Então nós temos ela naquela região, as principais são as colhedoras, né, colheitadoras, que trabalham lá o plantio mais do tipo espaldeira, então elas já eram mais utilizadas. Na Europa praticamente não, a gente não vê aí plantio de uva no sistema latada, né? Então as colhedoras, né, colheitadoras aí de uva do sistema latado, ela vem sendo desenvolvida aqui mais para o Brasil, para as regiões onde trabalha com essa cultura. Já tem alguns protótipos que já tem utilizando e também em escala comercial já começa a ser utilizado. Então veja que a coisa é tão já bastante utilizada, né? As principais marcas, né, do mercado aí já trabalham com essas colhedoras, né? Então, ou seja, é uma máquina que vem utilizada em grande escala e grandes áreas para compensar o investimento dessas empresas no desenvolvimento e utilização. Então, a produção de vinho é bastante grande e suco também, né? Ainda não temos máquinas para colher a uva, é claro, a uva fina, né? Para ser comercializada para consumo in natura. É mais aí para a produção então de suco e de vinho. Então essas máquinas fazem um trabalho muito bom, interessante, e o rendimento do trabalho nem se compara com as pessoas. Então normalmente uma máquina dessa ela trabalha em baixa velocidade, mas mesmo assim substitui um número muito grande aí de pessoas. Pensando aí na Europa, onde a mão de obra, né, o custo da mão de obra pesa-se muito, né? Então é importante que tem essas máquinas aí. Então uma máquina dessa aí substitui fácil 70, 80 homens na colheita. Então se paga facilmente uma máquina, né, se você pegar na Europa que o dia, né, uma mão de obra, o salário de dificilmente o salário mínimo lá seria próximo de 1.000 euros, né? Dificilmente alguém vai conseguir contratar alguém com valor inferior a isso. Então uma máquina dessa aí, se você pegar 75 mil euros, né? Então logo se paga ela. E uma máquina dessa normalmente lá o custo é bem menor do que para nós aqui, dado a questão de impostos e tudo. Nós temos também aí a colheita de maçã, né, várias máquinas para colher, para ser feita a colheita. Aqui eu estou mostrando uma máquina, né, onde a colheita basicamente é feita manualmente, mas nós temos já máquinas desenvolvidas vamos dizer assim, protótipo, né, que já faz toda a colheita mecanizada também. Mas o
o grande foco a nível em grande escala ainda são essas máquinas, né, que já faz a colheita, separação e limpeza, embalagem na própria lavoura, já sai ali. A gente verificando aqui, coloquei aqui as caixas, né, onde vão colhendo e já as pessoas já vai fazendo a classificação e já sai no final da linha para o caminhão e já vai para a câmara fria. Então o ganho de tempo, né, que se tem, né, com essas máquinas, né, é muito grande. Então, para nós no Brasil já tem alguma dessas máquinas também funcionando nas principais áreas produtoras, né? No Brasil, aquelas áreas mais montanhosas, às vezes tem algumas dificuldades de uso, mas nas áreas mais planas, normalmente vale a pena o uso dessas colheitadoras, né? Na Europa também, né, para nós aqui, nós não temos uma grande escala de plantio ainda das oliveiras, né, mas na Europa são grandes áreas, né, de produção e áreas bem antigas. Então tem vários modelos aí de colheitadoras de azeitona, né? Então essas máquinas elas chegam, temos ela ligada, acoplada a um trator e temos elas autopropelidas. Então, esse aqui é um modelo que é acoplado no trator. Então, ela chega, abraça, né? Esse aqui, ó, esse tipo um guarda-chuva, ela gira, né? E abraça o tronco da planta. E depois de abraçada, ela tem um sistema de vibração que faz com que vibre e o fruto caia aqui. Ele vai caindo nessa área, né? E já vão caindo nessas caixas aqui diretamente. Aí já vai substituindo as caixas o tempo todo. Então, motorizado, então ficaria difícil um outro sistema. Então, ela tem que estar no ponto adequado, né? E essa vibração é bastante intensa. Então, aqui um detalhe dessa máquina aqui acoplando até um sistema de emborrachado que acopla exatamente ali o tronco, né? E depois ligando o motor, ela dá a vibração suficiente para todo o fruto cair da planta, né? Okay? Então já facilita bastante, né, a colheita, né? Coisa que manualmente, se for colher, isso aqui é muito demorado. Ele vem, distribuiria um pano no chão e depois com um arco vai sacudindo galho por galho e recolhe. Então isso aqui já faz a vibração, sacudindo todos os ramos e mais já as caixas que vão carregando ligado ao trator. É claro que isso aqui já tem que ter um espaçamento adequado e uma limpeza de galho para facilitar esse trabalho ali, tá certo? Troncos árvores muito antigas, né? Às vezes ficaria um pouquinho mais difícil, mas trabalha com árvores lá centenárias, né? Então, plantio dessas plantas aqui, a gente tem plantas que a gente, passando nesses pomares aqui, com mais de 80 anos. Então, eu tive a oportunidade de visitar uma boa parte da Itália. Então, as plantas eram todas ali plantas mais de 80, 70 anos. É claro que uma planta ela vai ficando cada vez mais produtiva, se sadia. Então, uma ou outra planta às vezes tem idade diferente, porque às vezes substitui aquela planta em si. Nós temos aí também a colheita mecanizada de laranja, temos as colheitadoras aí de laranja. No Brasil, esse sistema aqui é mais na Espanha, na Itália, né, que tem esse sistema, que veja só pela proteção, né, que as pessoas têm aqui, né? Então, a própria pessoa movimenta esses braços aqui, cada um tem um limite, né? Então ele movimenta para frente, para trás, né? Sobe, desce um pouco mais, mas normalmente tem 3 camadas, um que ficaria mais em cima, outro mais embaixo e outro bem próximo do chão, né? Então ele vai colocando, vai colhendo e colocando o fruto aqui e ele já vai sendo conduzido para a máquina, para a parte de limpeza e classificação.
Tá? Então, cada um trabalha, tem seu limite, então um fica mais na frente, outro mais atrás, né, no meio, outro atrás. Então, onde ele permite ele movimentar, né, tranquilamente, sem encostar um braço no outro. Aqui mesmo ele consegue subir, ir para frente, para trás, né, mas ele não bate um no outro. Então, a máquina vai andando de acordo com... a pessoa acabou de colher toda a parte lá perto, pronto, né? Ele não tem mais fruto para colher, mas a máquina não movimenta. Aqui também, enquanto os três não colher todo o fruto, ela não caminha, mas ele consegue movimentar um pouquinho para frente e para trás também, né? Para que às vezes alguma área não tem tanto fruto, mas ele consegue movimentar e pegar um pouquinho de uma área do outro também para conseguir. Então, aquele que tiver mais na frente, né, ele trabalha uma área mais limitada, abrangendo a área do outro. Né? Então, essas máquinas são bastante interessantes. Então, praticamente ele só pilota, mas a máquina movimenta de acordo com as pessoas que já terminou de colher ali, toda a área que esse braço, todos os braços trabalha e ela vai movimentando. Ok? Uma colheita aqui para nós também que é um pouquinho mais difícil de ter uma máquina para colher, mas já tem várias máquinas em uso, né, que é a colheita, vamos dizer assim, semi-mecanizada de abacaxi, onde nós temos um trator com a colhedora e tem um braço, né, com aqui uma correia que gira aqui. Então a pessoa vai colhendo, colocando fruta aqui e já vai caminhando para a central e jogando dentro, vai colocando dentro da carreta ali, ok? Então aqui só mostrando um detalhe, né, que as pessoas vão colhendo e esse fruto vai sendo direcionado para a parte central aqui próximo da carreta. E quando não tem isso aqui, então a pessoa teria que ficar carregando, né? Então, tipo um jacá, né? Vai colocando dentro ou colocando nas costas e chega no final da rua. Só que aí o tempo, ele perde muito tempo. Nesse caso aqui, a máquina está caminhando, ele tem que cortar, só corta e coloca aqui, corta. Então a colheita acaba sendo muito mais rápida e dá para caminhar, né, sem muita fadiga do funcionário, e o rendimento acaba sendo bem superior também. E acaba forçando a pessoa a trabalhar numa velocidade maior, né? Então, se um está colhendo, o outro está um pouco mais devagar, ele acaba tendo que acelerar, senão a máquina mantém uma velocidade constante. Mas para lavouras maiores, né, isso aqui ajuda bastante. Normalmente a gente tem esses braços aqui para cada lado aqui. Aqui não estou mostrando o braço total, mas acaba trabalhando aqui 4 ou 5 pessoas de cada lado, ou seja, 10 pessoas, né, de acordo com o tamanho desses braços aqui. Aqui nós estamos mostrando uma outra colhedora também, que a gente tem bastante produção aí de mandioca, né? E a mandioca é difícil o arranquio, então gasta-se muita mão de obra, além de ser um trabalho que arrebenta com a coluna da pessoa se ela ficar puxando com a mão, ou mesmo tem alguns braços, né, que dá para se colocar, para acoplar na planta e colher. Então, né, na verdade, já tem essas máquinas, uma máquina praticamente que tem poucos anos, né, a nível de Brasil. Essa aqui é uma mais que arranca, né, e já separa a mandioca, ele vai cortando e aqui já vai saindo, já vai jogando dentro da caixa, fica uma pessoa só no controle ali, ok? Então, mas tem outras que só faz o arranquio e as pessoas saem depois quebrando, né, e colocando dentro da caixa. Então, essas máquinas começam para a área produtora de farinha, né, onde a colheita é muito grande, né, então acaba essas máquinas sendo bastante utilizadas hoje. Uma outra colhedora também que
faz um grande trabalho, né, nas áreas produtoras de cenoura, né? Então ela já acaba colhendo, arrancando a cenoura, ela vai pegando por baixo, e aqui você vê a própria cenoura com a própria folha, e algumas aí depois no final corta, né, e lava ou limpa ela, né, ela já sai limpa aqui dentro e já vai encaixotando. Então o sistema de limpeza seria nessa parte aqui, tá? Semelhante, né, a essa máquina aqui, a gente também tem as colhedoras de batata. Tem vários, todas elas têm vários modelos já no mercado, né, que já vai fazendo a colheita e limpeza, né, e no caso da batata vai ensacando aqui. Né? No caso da cenoura, são caixas hoje eram caixas cada de madeira, hoje caixas de papelão, né? Então ela já sai, aqui vai empacotando, ela já vai transportando, chega no final da linha, ela acaba já tirando as caixas. Existem outras também, onde ela vai colhendo e depois a granel, e depois tem que ser encaixado. Só que essas acabam, às vezes, tendo um dano um pouquinho maior, né, ou riscando a própria cenoura. E vai depender também do tipo de solo, às vezes, que há necessidade, às vezes, de fazer algum reparo ali. Nós temos também outros tipos de colhedoras aí, que é um pouco mais específico, mas na área de produção de massas de tomate, né, ou tomate industrial, são áreas de pivô central, áreas muito grandes, né, que tem a característica de o tomate que amadurece todo ele ao mesmo tempo. Então, nesse caso, esses tomates nem varados são, né? Eles são tomates de crescimento determinado. Então, aí já tem as máquinas que já vão colhendo, né? E depois já vai para a produção do tomate. Né? Então, aí colhe ele a granel, né? Então vai colhendo, né, toda essa massa, acaba separando o tomate, jogando a parte a massa, né, ou a planta em si, vai separando e o tomate vai ficando limpinho aqui, ok? Na parte a granel. Então tem vários modelos aqui, eu coloquei 3 modelos, mas tem vários modelos aí no mercado, aí no Brasil também. Mas são máquinas todas aí, nesse caso aqui, são mais importadas. Não sei se a CTM tem, né, mas dada a mão de obra, mas que vale a pena também. Então, mais em Goiás, né, dessas companhias da Extrato, Elefante, tudo, da CIA, Sica, né, todos eles nas áreas de produção já vêm trabalhando com isso aqui. Mas os produtores, né, que são associados, né, vamos dizer assim, a essas companhias. Uma outra máquina também, né, que aqui para a nossa região a gente não vê também, que são as colhedoras de fumo, né, do tabaco, que mais para o sul do país, né, mas algumas regiões produtoras, nossa região já teve também, na época da Souza Cruz, que tinha alguns produtores se aventuraram aqui na região. Mas aí ela já vai passando, faz toda a colheita, né, e já vai colocando ele no ponto, né, tem alguns que cortam a planta e já vai amarrando os fardos para secar, né, que ele vai colhendo e depois tem que ser colocado para secar, tá? Então acaba sendo bastante interessante também isso aí para o sul, essas áreas mais planas, todas elas já, né, em outras áreas do mundo também. Então são máquinas também, não sei se saberia dizer aqui agora se nós temos produção, né, da máquina em série aqui. Mas no mundo todo já vem utilizando, na Índia, esse tipo de máquinas aí, assim como no Brasil, né? Primeira vez que eu tive com um produtor, a máquina dele era importada, mas acredito que as grandes empresas, à medida que vai tendo demanda, passam a produzir também. Então, nesse caso aqui, nós temos algumas que colhe 2 linhas, 1 linha, então tem vários modelos aí de máquinas. E passando agora para
a colhedora de cana. Desculpem. Então, no caso da colhedora de cana, também dada essa questão ecológica, né, a colhedora de cana acabou entrando no mercado. Então, tem praticamente todas as principais empresas aí de tratores passaram a produzir, a New Holland, a Case, a Valtra, né, a produzir esse tipo de máquina, e exatamente para que não redução da queimada. Então essa máquina acaba trabalhando, né, a colheita sem a necessidade dessa queimada, e com isso a gente consegue manter uma massa, né, de material orgânico que fica no local, e essa massa acaba melhorando as condições de micro-organismo, de umidade e no perfil do solo. É claro que inicialmente essas máquinas começaram a ser usadas, foi uma polêmica, porque uma máquina dessa aí acaba substituindo aí 100, cento e tantas pessoas, né? Então ia reduzir a mão de obra, mas era um subtrabalho, né? Então queimava e a pessoa trabalhava aí praticamente num carvão, isso fazia um mal muito grande. Então hoje praticamente só mesmo a área que não tem como entrar essas máquinas. Nós já temos ela para a colheita de uma linha, assim como para a colheita de 2 linhas também. Então são máquinas bastante robustas, evoluiu bastante, praticamente a gente não tem correia, né? Mas a gente vai estar estudando um pouco mais, vai ser temas de seminário onde a gente vai detalhar cada colhedora mais na frente. E nem se fala, né, as colhedoras de algodão. Então a colheita de algodão manual, o rendimento, você tem que pegar uma por uma, separar. Então essas máquinas já fazem a colheita, né, e até o enfardamento. Nós temos enfardamento em rolo, em fardos, né, vários modelos. E com o melhoramento genético das plantas de algodão para ter uma colheita uniforme, né, essas máquinas praticamente substituíram a mão de obra manual. E com isso permite, né, a redução de custo do algodão e extensas áreas de produção. A colheita do café, também as colhedoras de café, nós temos também várias máquinas nacionais aí sendo produzidas, né, começaram com a Jacta, né, que, nesse caso aqui o Brasil é pioneiro. Começaram com a Jacta, depois vieram as outras empresas, a Case, e hoje nós temos até aqui em Araguari também uma indústria, né, dessas máquinas aqui que faz vários modelos e máquinas muito boas, né, para a colheita de café. Tá? Então, com isso, a redução da mão de obra é muito grande. Nós temos ela para café mais baixo, aí nesse caso, café que não tem um tamanho aí até 2 metros, assim como tem umas até bastante altas, né? Mas é claro que tem que fazer o plantio que permita a entrada dessas máquinas, né? E nós temos algumas que permitem até com uma declividade aí até bem elevada hoje a entrada, mas a gente vai estar estudando também essas máquinas aqui especificamente em uma aula só sobre essa colhedora. Então aqui mais um detalhe dos dedos vibratórios, né, que faz a derriça do café. E aqui a parte que recolhe o café. Então para isso a gente tem que esperar um pouquinho mais, ou eu ter plantas, né, que tenha, para ter qualidade, tem uma uniformidade de maturação do café por igual, para a gente ter qualidade do café também. E aqui uma outra colhedora mais recente também aí a nível de Brasil, com o aumento aí das áreas de confinamento. Então, nas áreas de confinamento de gado aí, onde nós temos confinamento aí de 25, 30 mil cabeças de gado, né? Então, há necessidade de uso de silo em grande quantidade, né? Então, aí acaba essas máquinas ganhando vamos dizer assim, uma necessidade muito grande. Então, são máquinas que conseguem aí, por hora aí 150 toneladas de colher, né? 150
tonelada aí de massa de milho, né, para silagem. Então, para áreas grandes, ela é muito eficiente, né? Então, começaram aí primeiro com as importação, né, da classe, depois vieram as empresas nacionais também, a New Holland, a Case, entraram, viram que o mercado era muito interessante. E para a nossa região aqui, a gente tem empresas, né, que tem as máquinas e faz o serviço, né, tem a patrulha, porque, veja bem, para essa máquina trabalhar, como ela tem um rendimento muito grande, a gente precisaria desses caminhões ou carreta, vários caminhões, né, para estar transportando para o silo, né, que ela rapidamente ela enche um caminhão desse aqui de silo no corte. Então a gente precisaria praticamente, a gente precisa de uma patrulha mecanizada, né, de uma máquina dessa, vários caminhões e o local do silo já para estar compactando o silo. Então há necessidade de uma patrulha mecanizada para estar fazendo esse trabalho. Por isso, esse trabalho tem essas empresas, sendo empresas, né, que atendem várias propriedades de confinamento, porque nós, às vezes não compensaria, nós temos confinamento na nossa região aqui de 1.000, 2.000, 500, 600 cabeças de gado. Então, uma máquina dessa, em pouco tempo, ela colheria. Então, investimento de uma máquina dessa aqui, investimento aí mais de R$1 milhão de reais, mais todos os caminhões e tratores para fazer a compactação. Então, uma fazenda pequena, então ela alugaria, já programa o plantio e já faz um contrato de colheita com essas empresas, sai mais em conta. Então ela é vantagem. Então aqui na região nós já temos 3 empresas, né, que fazem esse tipo de trabalho. Aqui é a região que eu falo de Uberlândia, e dificilmente você teria. Mas se você pegar em Goiás, Mato Grosso, nós já temos pessoal que fazem confinamento maior, aí ele já compensa ter uma máquina dessa tranquilamente. A gente vai estar detalhando, né, na próxima aula, né, a colheita, as colhedoras, né, entrando em detalhe de grãos, né, que é o mais utilizado aqui para nossa região, mas depois vamos estar detalhando as outras. Então, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando com a colhedora aí de grãos, né, de grãos de milho, soja, quais os mecanismos, quais são as perdas que pode ter, quais são as calibrações que tem que ser feitas e quais são as opções que o mercado tem dessas colhedoras aqui, ok? Então, nessa próxima aula, a gente vai estar vendo especificamente as colhedoras de grão, ok? Então, até a próxima aula. Até mais.